Alô! Bom, Tudo boas noites. bom? Boa noite! E aí? Tava Entrei aqui, entrei uns 2 minutinhos antes só para ver como é que tá a conexão, Beta. aqui. Vai bombar, Opa! né? Se prepara. Tudo Que bom? gostoso, né? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Tamo, tranquilo. Você tá me ouvindo? Tranquilo? Ô, tá tudo certinho. Tô dando o Beleza. horário aqui. Nós marcamos 7 horas, já deu 7 horas aí? Aqui já. Só tá entrando aí, Já? né? Já. Sim, tô entrando. Então Tô dá pegando um... uma boa noite aí pro pessoal, né? Boa noite aí, Zé, Beta. Boa Todo o noite. pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Vai ser uma hora de bate-papo aí. Espero aí que os corações estejam prontas, as mentes abertas, para Aí, todo isso é mundo assim importante. sobre esse tema, né? Que é um tema que a gente não discute muito, mas é fundamental a gente falar sobre, né? Uhum. Ô Zé, o pessoal deve estar perguntando aí o que dois branquelos vão falar sobre embranquecimento aí das religiões e na sociedade. E aí eu queria só contar para o pessoal aí o que aconteceu, né? Por que a gente está aqui hoje, né? E aí você dá Uhum. continuidade explicando aí por que surgiu essa live, né? Eu Uhum. tive na casa aí da Beta e do Zé tem umas 2 semanas atrás. E o Zé estava me contando aí o que houve aí no antigo terreiro dele em São José dos Campos. Uhum. E toda a nossa prosa aí, ela me trouxe uma reflexão muito profunda, né? Nessa Uhum. responsabilidade que a gente tem perante a sociedade, né? Também Uhum. como brancos, para a gente estar trazendo essa visão, esse olhar, né? E ele me trouxe uma história assim que me impactou muito, que isso ficou reverberando durante muitos dias e me fez refletir sobre as minhas próprias posturas, né? E o como eu fui criada dentro de uma sociedade onde meus pais eram brancos e toda a minha família era branca. E isso me fez assim considerar como que eu me relaciono realmente e quais são as minhas preferências dentro de toda essa conversa que a gente teve aí na sua casa. Aí, Zé, eu Uhum. queria só que você me falasse assim, um pouquinho sobre você, quem que é o Uhum. José Rangel, né? E por que a Uhum. gente começou essa conversa? Da onde que surgiu esse tema e qual que foi o pilar dele, né? Qual que foi a base principal para a gente estar desenvolvendo esse tema aqui agora, hoje, aí para nossa família aí do virtual, Uhum. né? Bom, A primeiro quero te palavra é tua aí. agradecer, né? Te agradecer pela ideia. Esse papo, a gente estava aqui despretensiosamente conversando um pouquinho sobre as questões raciais ou que envolvem o racismo, né? Falando sobre alguns livros, né, que a gente estava aí, eu tenho aqui, a gente estava discutindo sobre isso. E aí surgiu essa ideia porque é uma questão que vem também me impactando muito desde que eu comecei a buscar esse letramento racial, né? Então, de antemão, assim, eu já quero primeiro agradecer ao meu pai de santo, David Dias, porque é um homem preto de axé e é com ele que eu estou aprendendo esse letramento racial, né? Isso é muito importante para mim. E também falar um pouco assim, a gente, né, nós brancos, a gente nunca vai entender de fato o que é ser um negro no Brasil. A gente vai buscar uma compreensão maior quando a gente abre os nossos corações, né? Mas o lugar de fala, a gente nunca vai ter uma compreensão clara do que é isso num país tão racista como o Brasil. Então, é preciso pontuar, né, que a gente vai falar a partir de uma construção subjetiva e simbólica do racismo, que a gente cresceu dentro dessa construção, né? Cresceu principalmente dentro de uma fantasia de uma democracia racial que nunca existiu.
E a gente precisa desconstruir isso, né? A gente precisa rever isso, né? E é muito doloroso a gente rever. Como você falou, é um assunto que ninguém gosta, né? Ninguém quer muito falar. Mas se a gente não tocar nisso, a nossa sociedade não tem chance de se desenvolver de forma justa, né, para todos. Então, esse assunto começou porque eu estava... a gente tinha um terreiro em São José dos Campos. Na verdade, começou ali como um trabalho mais com amigos, né, mais doméstico, assim. Mas eu sentia muita falta de me aprofundar, né, enquanto pai de santo. E eu fui fazer esse curso de sacerdócio com o pai David Dias, lá no terreiro de Aruanda, lá em São Paulo, região de Angola. E aí, assim, logo na primeira aula vem aquela porrada sobre a questão racial, né? E aquilo me impactou, fiquei muito chocado com a quantidade de percepções que eu não tinha me dado conta ainda. E aí, quando eu volto para o terreiro, né, o terreiro ali onde eu trabalhava como dirigente, eu levo essas percepções para o grupo, né, que a gente tinha lá, e falo, a gente tem que repensar umas coisas. E aí, né, começamos ali com a questão do sincretismo religioso, né, que parece que é um selo de qualidade, né, que você tem que ter um aval da branquitude para poder fazer um trabalho de uma tradição que é exclusivamente africana. Então, eu busquei primeiro limpar esse sincretismo, né, tentei, e trazer algumas questões, né, pontuais sobre a questão racial. Então, a gente começou a fazer alguns estudos, mas isso foi incomodando, né? Nem todo mundo estava ali entendendo exatamente o que eu estava querendo trazer, né? E até o ponto que o grupo acabou se desfazendo, né? Não houve como sustentar isso, né? E aí eu encerrei os trabalhos lá e, para minha felicidade, agora, nesse final de semana que passou, a gente inaugurou o novo terreiro aqui em São Francisco. E aí sim, dentro dessa visão, desse olhar da Umbanda, né? Não só como um espaço religioso, mas como um espaço de comunidade, como um espaço de cultura, como um espaço, como diz o pai David, de reconhecimento e exaltação dos povos que foram sistematicamente marginalizados ao longo desses séculos aí, né? Então, essa vontade, né, de fazer a coisa, fazer acontecer de acordo com esses princípios, para mim é fundamental, né? Eu não conseguiria trabalhar, né, enquanto pai de santo de outra forma, né? Sim. Então foi mais ou menos isso que rolou aí, né? Ô Zé, e a Umbanda na tua vida, ela tá há quanto tempo já? Que você já tem desenvolvido aí o teu trabalho dentro da Umbanda? Dentro da Umbanda, eu estou aí por uns 5 anos. É uma coisa recente, assim, né? Eu acho que 5 anos é muito pouco. Eu sou uma criança, sou um bebê aí na Umbanda. Mas, assim, foi algo que aconteceu de forma tão forte, tão bonita, né? E eu me reconheço como um bandista, né? Sim, Afrodiaspórico, que é muito importante, né? E vivo, né, a Umbanda, né? A Umbanda, né, como tradição afro-brasileira, mais afro até, né? Ela não é só uma religião, né? É um modo de vida, é uma postura diante da vida, né? Então a gente vive 24 horas a Umbanda, né? E tudo isso, né? sim. Então é algo recente que me pegou de surpresa, que eu nem imaginava, nunca tinha pisado no terreiro, e quando eu me vi, eu já estava totalmente envolvido por todo esse encantamento que é o Umbanda. Legal. E voltando ao nosso assunto, eu lembro que você trouxe uma coisa que para mim me impactou muito, porque há muitos anos atrás eram só realmente imagens negras.
Me conta o que aconteceu que as imagens começaram a ficar brancas dentro da Umbanda, que houve essa branquitude, né, dentro da Umbanda. O que aconteceu aí? Uhum. Então, o que eu acho que é muito curioso, assim, que é uma reflexão que eu tenho feito, é assim, né? A gente tem um mito da criação da Umbanda, né? Que a Umbanda começou lá com o Zélio Zeferino de Moraes, em 1908, né? 15 de novembro de 1908. Era um branco, um jovem de 17 anos, branco, que vinha do kardecismo. E ali se fixou que a Umbanda nasceu ali, né? Uma religião brasileira, surgida aí no Brasil, iniciada no Brasil, por um homem branco e espírita. Então, ela seria, assim, vamos dizer, um braço do espiritismo, né? Com algumas coisas um pouco diferentes. Mas o que eu acho curioso é que essa ideia de que a Umbanda, que é uma tradição africana, tenha nascido no Brasil, eu acho muito estranho, porque os povos que foram arrancados das suas terras, das suas nações, trazidos, escravizados para o Brasil, eles já tinham suas práticas de magia, eles já tinham suas práticas religiosas, né? Eles tinham riqueza de práticas religiosas. Não começou em 1908, porque isso já acontecia no Brasil, né? A gente conhecia como macumba, o molocô, né? E outras práticas, né? Até um dado que o pai dele cita muito, né? A Luzia Pinta, que já era, né? Ela já tinha uma prática ancestral e no século XVIII, 1743, né? Quando ela... Então, quer dizer, a Umbanda já acontecia, mas para acontecer essa inserção social, foi preciso ter esse selo de qualidade do homem branco. E aí começou a entrada das imagens. Tem uma, né, se conta a história de que o povo escravizado, para continuar as suas práticas religiosas, eles receberam as imagens cristãs, né, católicas, né, e ali eles sincretizaram com os orixás, né? Que são as divindades africanas que a gente cultua. Pode até ser como uma forma de manutenção de uma prática, né? De uma prática religiosa, mas eu não acredito muito nisso, não. Até porque isso foi imposto, né? Porque para o homem escravizado no Brasil ter alma, ele tinha que aceitar o batismo, né? Então, isso foi uma imposição. O sincretismo não foi uma estratégia só de manutenção, de sobrevivência, mas foi uma imposição, né? E aí essas imagens começaram a entrar dentro do Congá. São Sebastião, Santa Bárbara, Jesus Cristo, ocupando o lugar dos orixás. E isso é muito grave, porque isso significa um apagamento de toda uma cultura. Não é só um apagamento religioso, mas é de toda uma ancestralidade, de toda uma cultura que já existia muito antes do homem branco chegar na África. Ela já estava lá, a África é o berço, né? Berço da humanidade. Então ela já estava lá, né? Mas por isso que quando a gente fala de branquitude, a gente tem que, né, lembrar do colonialismo, né? Porque a branquitude é o braço cruel do colonialismo, né? Então, quando o homem branco chega e conhece aquele povo que já tinha suas práticas, já tinha sua forma de vida, já tinha sua cultura, e o escraviza para a manutenção de um sistema colonial, a primeira coisa que ele tem que fazer é apagar a linguagem. Porque você destruiu a linguagem, você destrói a cultura de um povo. E aí você apaga a cultura. Você apaga a ancestralidade de todo um povo. E isso é extremamente grave, porque você silencia as pessoas. Então, quando você tira do Congá o orixá e coloca uma imagem cristã, não é só um detalhe. Isso é um apagamento, é um silenciamento.
É um silenciamento dos ancestrais. E aí você perpetua o racismo dentro de um espaço religioso. Então isso é extremamente grave. Eu achei muito interessante quando você trouxe essa história, porque eu comecei a me perguntar se eu tivesse na posição dessas pessoas que estavam aí no teu terreiro, no teu antigo terreiro, e tivesse que mudar toda a imagem dos orixás, como foi vendido para nós, né, como foi assim empurrado, né, dentro da história para justamente oprimir os orixás negros, né, com a imagem negra. Como é que eu me sentiria em relação a isso, né? O que eu teria de incômodo em relação a isso? E para minha surpresa, foi o que nós conversamos aquele dia, eu senti vários incômodos, mas assim, no mínimo, colocar um lugar e um espaço de reflexão, né? De você realmente refletir e estudar e procurar a verdadeira história. Porque na história, realmente, até nas escolas, é vendido de uma forma muito equivocada, né? Porque você fala sobre o escravocrata, você fala sobre os bandeirantes e enaltece eles como heróis, realmente como pessoas que desbravaram o Brasil, mas assim, em função de muita matança e de muita repressão, tanto indígena quanto dos negros, né? Eu estava até lendo aquele livro que você me deu como referência, né? Que é o Pacto da Branquitude, e ele fala que na história os negros foram oprimidos em número de 18 milhões de negros, e que foi um crime contra a humanidade, e isso nunca foi falado e discutido nas salas de aulas. E aí aquilo dali me deu um impacto, porque eu falei, gente, eu nunca, assim, realmente parei para me avaliar, porque eu infelizmente, não posso falar realmente pela pele negra, não posso falar pelos irmãos negros, né? A gente está nessa condição de realmente trazer para nós essa responsabilidade de, pelo menos, falar sobre o assunto, né? E de refletir sobre o assunto e colocar os pingos nos is, né? Pelo menos, assim, trazer um pouco da realidade da nossa história, como ela de fato é. Não nesse lugar, como foi falado até no livro, que eu achei bem pontuado, que é o Pacto da Branquitude, né? Porque realmente eles vendem toda uma sociedade exclusivamente para fortalecer os brancos, né? E isso é muito triste, né? Isso é muito triste. E a gente, de uma forma assim, muito inconsciente, a gente compra isso. A gente acaba comprando todo esse mercado que nos é vendido e nem sequer para parar para pensar que isso pode ser um grande equívoco, né? Um dos maiores equívocos que a gente pode estar fazendo como sociedade, né? Exatamente. E a Cida Bento fala nesse livro, né? Está aqui, ó, o Pacto da Branquitude, ela usa esse termo, Pacto Narcísico da Branquitude. E narcísico porque, né, como ela fala no livro, não é que as pessoas sentaram na calada da noite e resolveram fazer esse pacto, mas ele foi construído dentro do colonialismo. E é narcísico porque aquele que faz o pacto, ou seja, o homem branco, ele só olha para si e principalmente para os seus privilégios. Então, quando a gente fala de reconhecimento de um pacto de branquitude, a gente tem que reconhecer que é preciso eliminar alguns privilégios que os homens brancos, as mulheres brancas têm no nosso país. Eliminar para equalizar as coisas. Porque o acesso que o homem branco tem às várias áreas, né, sociais desse país não é o mesmo acesso que o homem ou a mulher preta tem. Que o trans negro, aí danou-se, né? E a mulher negra, a situação é bem pior, né? Que ainda tem a questão do gênero. Então, não é o mesmo acesso. Então, reconhecer o pacto narcísico da branquitude é reconhecer que existem privilégios que têm que ser realocados, têm que ser ou eliminados, né? Ou colocados à disposição de todos, né? Para que todos possam ter o acesso que um branco tem e que o negro... Esse ano, por exemplo, estamos discutindo novamente as cotas.
né? Eu acho que não deveria nem ter essa discussão, porque é uma questão mais do que necessária para reconhecer. E o nosso débito, enquanto pessoas brancas, é enorme. É enorme. Por isso que é importante nós, brancos, né, conversarmos sobre isso insistentemente, porque muitas vezes a gente vai ser mais ouvido do que um homem ou uma mulher preta falando sobre a Sim. questão racial, né? Infelizmente, E né? o principal também de a gente reconhecer, né? A gente se revelar, trazer esse assunto à tona, deixar ele na superfície, olhar para os incômodos mesmo, né? Por que a gente se sente incomodado quando um pai de santo traz resgata, né, a verdadeira história realmente de uma religião africana e aí fala, vamos mudar a imagem, vamos tirar a imagem de Oxalá como Jesus e colocar realmente uma imagem negra, reverenciando a real origem, né? Reverenciando a real ancestralidade de uma religião que veio da África, de origem africana. E aí causa aquele impacto todo, causa aquele alvoroço todo, e traz aquela contração, e aí vem à tona o racismo, aquele racismo que estava ali inconsciente muitas das vezes. E que ele acaba sendo revelado quando a gente traz conversas desse tipo. E precisa ser falado. Foi o que eu já tinha te falado, né? Assim, que eu até tomei um susto assim quando a gente trouxe esse assunto, porque eu comecei a fazer um resgate de mim mesma. E eu falei, gente, a gente vê filme da Disney, você não tem um príncipe e uma princesa negra, você não tem heróis negros, você não tem assim nenhuma história que faz com que a minha estrutura de vida desde a infância venha inserindo os negros no meu dia a dia. E aí eu percebi que muitas das vezes do meu incômodo era porque a minha estrutura de família, toda a minha criação, ela foi uma coisa de pacto de branquitude mesmo. Foi um lugar assim de exclusão da história do negro como um rei, como rainha, e eles eram reis e rainhas na África, né? Nós é que fomos lá, escravizamos e trouxemos ele para o Brasil como escravos, mas eles têm uma história muito antes disso, né? E fora a Exatamente. luta deles contra a escravidão, que isso tudo, para mim, tinha que ser muito enaltecido na história das escolas, quando a gente está nas escolas, e você não vê nada disso. Você simplesmente é apagado disso da história. E aí você cresce realmente sendo doutrinado, sendo programado dentro desse pacto da branquitude, sem nem se dar conta. E aí, de repente, vem a nossa conversa e eu falei, Senhor, onde é que eu estou nisso tudo, né? Que inconsciência, que ignorância, né? Falei, vamos parar, né? Vamos conversar sobre o assunto. Vamos olhar para esse ponto cego aí, né? Pelo menos assim, dentro do olhar branco, né? Porque a nossa subjetividade ela é construída sobre esse mito de uma democracia racial. Então, tem um autor que eu estou agora estudando, né, que é o Fanon, né, que é esse aqui, Pele Negra, Máscaras Brancas, e ele fala da construção dessa subjetividade a partir da linguagem, né? Então, se você, como eu falei, se você quer acabar com uma cultura, com um povo, você destrói a linguagem dela. E a nossa linguagem, a nossa subjetividade, ela é construída em cima da ilusão da democracia racial. Então, quando você vai falar num grupo de axé, olha, que eu estou falando, não estou falando num grupo de colega de trabalho, não. Grupo de axé com aspas aí, sobre questão racial, isso bate feio. Porque a subjetividade da pessoa foi construída em cima dessa imagem de ser racial e em cima de uma outra fantasia que é o brasileiro como um ser pacífico. O Brasil é extremamente violento. Extremamente violento. A cada 23 minutos morre um jovem negro. A cada 23 minutos. É um dos países que mais mata pessoas negras. E você olha as cadeias, né? Não precisa ir longe. Vai fazer uma visita numa cadeia. Né?
num presídio, né? Então, é um país extremamente violento, mas violento a partir do olhar racial. A partir desse olhar racial, onde a subjetividade está construída. Então, nós temos assim o dever de desconstruir essa subjetividade. E a partir, né, do que a gente tem hoje de acesso, né, em termos de literatura, a partir dos autores e das autoras, porque eles falam de um lugar que a gente tem que aprender a reconhecer ainda. A gente ainda não sabe reconhecer esse lugar. Então é importante reconhecer esses autores, esses acadêmicos, né? Como o pai David, o pai Sidney, o pai Rodney, Franz Fanon, Cida Bento, né? Que são autores que falam a partir da posição que se ocupou na sociedade. Você veja, o livro da Cida Bento, ela escreveu, está aqui na orelha do livro, porque ela ia fazer entrevista de trabalho, embora ela fosse muito melhor qualificada que os outros concorrentes, ela não era contratada. Então ela resolveu fazer um estudo. O que está acontecendo? Eu tenho doutorado, eu tenho qualificação e não sou contratada. O que está acontecendo? Né? Então isso a gente não tem a mínima noção do que é. E o pior, né? A gente naturaliza isso. Acha que isso é bobagem. Quando você vai falar, olha, gente, vamos precisar repensar algumas coisas. Não, besteira, né, bobagem, deixa isso para lá. Você está sendo radical, é revoltado. Né? É isso que você escuta. Né? Quando é uma questão de base que muda toda a nossa visão sobre o mundo. Quando você pega nessa estrutura, até porque o racismo brasileiro ele é estrutural, como diz o professor Steve Almeida, ele é estrutural. Se você não mudar essa estrutura, o seu olhar não se transforma. Você não vai conseguir ter o mesmo olhar para todos os seres. Não adianta. É uma falácia dizer que nós não temos plantado na nossa consciência a semente do racismo. Só que a gente tem que cavocar, tem que abrir esse buraco. Por mais incômodo que seja. Né? Como você ficou, eu também fico. Toda vez que eu vou, né, no curso de sacerdócio, o pai dele vem com aquela enxurrada, nossa, eu volto com dor de barriga para casa, porque aquilo me incomoda. Né? Mas é um lugar que a gente tem que lidar, é um lugar que a gente tem que entrar. E é um lugar de desconforto. Até porque, se a gente busca uma compreensão ampliada da vida, a gente tem que visitar o desconforto, a inconveniência. Né? Não é confortável mesmo. E não é para ser confortável. Porque não é confortável para nenhum homem negro, para nenhuma mulher negra. A situação não é confortável. Por que tem que ser confortável para nós? Né? Então a gente precisa visitar essas questões. E isso é urgente na sociedade. E, infelizmente, agora a gente vê, né, pessoas se levantando e trazendo esse assunto de forma mais contundente, como tem que ser. Principalmente quando a gente fala de cultura afrodiaspórica, cultura de terreiro, sobre axé, sobre a Umbanda, o próprio, né, como a gente se conheceu aí no que a gente chama de xamanismo também, né, a gente vê esse apagamento acontecendo também, a gente vê esse silêncio dos povos originários também. Com o yoga aconteceu a mesma coisa. Né? Então a gente tem que sair desse lugar de conforto, né? E começar a restabelecer os lugares, ou reconhecer os lugares, né? Minimamente. Essas bases que foram tecidas para a gente, às vezes, pelos pais, pela escola, até pela própria religião aí de infância, pode estar num lugar completamente errado, equívoco mesmo, total. E aí você parar para olhar para as tuas bases e ter esse lugar de realmente abertura, de humildade para você desconstruir isso. Para você realmente ver, gente, nós aprendemos de forma errada. Nós fomos construídos e programados de forma errada. Eu estava até... É porque mexeu muito comigo a nossa conversa, e eu voltei daí pensando, falei, gente,
eu comecei a refletir os negros na minha vida de infância, quem eles eram, onde eles estavam, qual era a posição social que eles estavam. Até hoje em dia, você vê dentro da minha profissão, que está na medicina veterinária, você quase não vê negros dentro da medicina veterinária, você não vê nessas posições. E aí você pergunta o que aconteceu na história, entendeu? Para literalmente excluir esses irmãos. O que aconteceu, sabe? E eu comecei a refletir muito nisso, a fazer esse mergulho nesse lugar assim de humildade mesmo, né? E juntando esse lugar assim da Ubanda, de ver que houve uma apropriação e realmente uma repressão muito forte das raízes de uma religião africana. E isso serviu para tudo, na sociedade, na religião, nas escolas, na história. Você vê hoje em dia várias estátuas aí reverenciando um bandeirante que matou e assassinou de uma forma indiscriminada, e você às vezes não vê os vários e milhares de heróis negros que tiveram na luta contra a escravidão não sendo enaltecido. Aquilo para mim, eu falei, gente, para porque tá tudo errado. E aí eu fiquei falando, realmente, né, tem algum condicionamento aqui dentro de mim que foi colocado de forma muito equivocada. Porque você vai até nos filmes, coisas simples, entendeu? Você vai numa Netflix, você vai aí em qualquer lugar de canal, você busca os casais brancos mesmo, você não vai nos casais negros. E aí eu comecei a fazer essa pergunta, por que acontece isso dentro de mim, né? Quem que me programou de uma forma muito equivocada, né? Então, assim, realmente não fui criado naquele cenário onde você ia para as escolas e você via histórias de heróis negros. Não tinha isso, foi literalmente apagado. E aí, quando você olha esse absurdo que foi feito comigo assim na infância e de toda a geração que está se seguindo e continua afirmando isso, né? Continua afirmando esse pacto de branquitude e ninguém quer falar sobre o assunto, ninguém quer trazer esse assunto porque vai incomodar, vai ter que desfazer aí as bases, vai ter que desconstruir, né, essas programações de infância. Então é melhor silenciar e passar reto, né? Fingir que não tá acontecendo nada, né? Então, por isso que é E aí, realmente fundamental, né? e aí tem uma questão fundamental que a gente tem que pensar. O branco, ele ainda tem a opção de passar régua. É uma opção cruel, né? Mas o negro, ele não tem essa opção. A mulher negra não tem essa opção de passar régua. Porque ela vai ser sempre identificada. Essa também não deveria ser uma opção para a gente. Também deveria causar esse desconforto a ponto de, puxa, eu não posso fechar mais os olhos a isso. Eu não posso ter essa opção. Eu não posso ter essa escolha. Não, vamos deixar para lá, vamos seguir em frente. Então, você vê como são posições muito diferentes. Em que a pessoa pode simplesmente, não vou falar sobre isso, deixa para lá, né? E isso está diretamente ligado ao que a gente chama de processo civilizatório, né? O processo civilizatório, a partir do colonialismo, o que a gente chama de civilização ocidental ou eurocêntrica, não tem nada de civilização, porque foi extremamente bárbaro, com povos com uma cultura extremamente rica, que eram os povos que foram arrancados de suas terras e trazidos para o continente americano, que tinha toda uma estrutura de culto, tinha toda uma estrutura de vida comunitária, tinha toda uma estrutura de ciência, de conhecimentos de saberes. O processo civilizatório, ele vem para anular essa estrutura e retirar as escolhas, né? Então o negro não pode escolher deixar passar. Ele não tem outra saída. Né? Ele tem que ir para a briga. E isso, né, ontem a gente estava discutindo isso, cansa, né?
Pensa. Então a gente, quando pensa assim, eu estou cansado de pensar nisso, pensa no negro, que ele não tem como fugir disso. É até vergonhoso a gente reclamar de estar cansado de discutir essas questões, né? É até vergonhoso, porque a gente nem começou ainda, né? Isso não faz parte da nossa estrutura mental. A gente tem que normalizar isso dentro da gente, para deixar de normalizar o racismo que a gente vê cotidianamente na nossa vida. Cotidianamente. Então, esse processo civilizatório foi extremamente cruel, né? Com todas as nações. Não só as nações africanas, mas as nações ameríndias, dos povos originários também. Que eles também passaram pelo mesmo processo de destruição de toda uma cultura, de toda uma forma de vida, de toda uma relação. E mais, né? Por isso que a Cida Bento fala de pacto narcísico, porque o pacto narcísico é uma relação individual. Essas culturas ancestrais, a forma de pensar é comunidade, é comunitária. Ela nunca vai pensar individualmente, ou vou me destacar, ou vou me tornar um destaque. Não, a comunidade se destaca como um todo. Então, é uma outra forma de pensar o mundo, outra forma de ver o mundo, em que a comunidade reforça os seus valores, né? E não a partir de uma individualidade, que é uma forma de pensar exclusivamente né, do eurocentrismo, né? Que você reforça o mérito, a meritocracia, né? Aqueles valores que não são compartilhados pela comunidade. A comunidade ela vem para sustentar alguém. Como foi o sistema escravocrata brasileiro? Você tinha um senhor e, né, dezenas de escravos sustentando aquele senhor. Então, olha o narcisismo. É um pacto narcísico isso. Né? Porque aquela E ele comunidade foi ela só tem uma função. extremamente lucrativo na época, né? Uhum, exatamente. Então, toda Mas essa estrutura tem essa finalidade. sim. E tanto os povos originários quanto os negros até hoje. A história não mudou muito, ela só tá com uma cara um pouco melhorzinha, né? Mas continua as mesmas opressões, as mesmas repressões, num contexto mais oculto, digamos assim, né? Não tem evidenciado, pelo menos para nós, né? Porque é uma realidade que nos bastidores, realmente no dia a dia do indígena e do negro, é uma realidade que a gente nem consegue falar sobre, né? Nós estamos só realmente tateando numa proposta que precisa ser falada, mas que a solução dela é uma coisa muito profunda. E aí realmente precisa dar um start, né? Dar um início, a gente começar a refletir o que foi a nossa criação, né? E o que foi omitido dentro da nossa criação, dentro desse pacto da branquitude, que simplesmente ocultou, né? Ocultou essas coisas da história que estão aí, né? Evidenciadas com nossos irmãos aí, né? Que estão na luta dia a dia. Né? Eu gostaria muito de saber como poder ajudar mais nesse sentido. Mas até para mim ainda é um pouco confuso ainda, né? Não tem como que a gente pode estar mudando essa estrutura social que está enraizada de muitas e muitas gerações, né? Sim. Eu acho que é muito importante a gente, né, estava vendo uma aula do professor Silvio Almeida, que escreveu um livro que se chama Racismo Estrutural, e ele fala da importância da gente criar esses espaços de discussão, esses espaços de conflitos, não no sentido de trazer esse tema para o debate, trazer esse tema para a discussão, né? Isso é fundamental, a gente tem que criar esses espaços, mas esses espaços têm que ser criados também dentro da estrutura estatal, né? Que é o grande problema. Esses espaços não acontecem dentro dessa estrutura. E reconhecer, eu acho que reconhecer o espaço onde a gente está. Né? Quando você entra num território de axé, por exemplo, você reconhecer que aquele espaço é negro e pedir licença para entrar.
Você está acessando um espaço, a casa de alguém que tem dono. Ali tem dono. Então você tem que pedir licença para entrar, né? Quando você entra numa comunidade dos povos originais, você tem que pedir licença para entrar. Você está entrando na casa do dono, né? E que é uma coisa que historicamente nunca aconteceu. As pessoas simplesmente invadiram, né? Os colonizadores invadiram e tomaram para si o que quiseram do seu interesse, né? Agora, engraçado que você toma para si só que é do interesse. Aquilo que não interessa, você deixa de lado. E isso acontece muito com as práticas religiosas, né? Você pega aquilo que te interessa e aquilo que não interessa, ou que pode causar algum desconforto, você deixa de lado. Isso é o que a gente chama de apropriação cultural. Porque a apropriação ela só pode acontecer entre uma cultura dominante e uma dominada. Você pega da dominada aquilo que é bom e o resto você joga fora. Então você não ingressa nessa... É como aquelas coisas, né, que acontecem que eu acho bizarro, né? Você visitar uma tribo indígena e dançar, e provocar, e se pintar. Você é um turista. Você não ingressou na história daquele povo. Você não ingressou naquela vida, né? Você está ali de turista, né? E com a cultura africana é a mesma coisa. A gente fica fazendo brincadeira de preto velho, ou brincando de índio, né? E você não entra dentro da cultura. Porque para você entrar, você tem que reconhecer primeiro o teu lugar e o dono da casa. Aí você pede licença e faz parte. Mas com tudo que compõe aquilo. Sem eliminar, sem apagar nada. Porque na hora que você apagar, você vai eliminar. Ô Zé, tem uma coisa que eu achei bem interessante que você trouxe aquela vez, que era daquele TCC, que é aquela frasezinha assim que foi um gatilho para mim. Que você falou que eles embranqueceram os orixás da religião africana, mas eles não pretearam a nossa religião católica. Era mais ou menos isso, né? E eu falei, nossa, pior que realmente foi isso, né? Dominaram uma religião que não pertencia, né? De origem, não é uma origem brasileira, é uma origem africana, e colocaram lá umas imagens mais brancas para ter uma aceitação social melhor. Como até diz o livro do Pacto da Branquitude, que ela fala que ela várias vezes não foi selecionada uma pessoa para ser secretária de um escritório por ser negra, porque a pele branca, que era, como é que eles falavam, era a porta de entrada, né? Então, que para ser a porta de entrada tinha que ser uma pele branca. Eu falei, gente, é uma coisa tão fora da minha realidade, assim, por a gente ser branco, né? Que você fala assim, incrível, isso está acontecendo, né? Mas acontece, né? Diariamente. Não, isso que é o mais absurdo, né? Está acontecendo agora. E essa frase também me impactou, a defesa de mestrado do pai David Dias, né? E foi um dos arguidores lá da defesa que falou. Né? Engraçado, né? Que embranqueceram os orixás, mas não empreteeceram os santos, né? Então, olha a diferença aí, olha o poder da atitude, porque você pega um orixá que é negro, o orixá é negro, e você deixa ele branco. Você pega um preto velho, que é preto, e fala que ele tem uma energia branca. Ele é preto. Preto velho é preto. Né? Por quê? Por causa do racismo. A gente tenta criar fantasias na nossa cabeça. Não, é uma energia, luz, história. Puro racismo que a gente faz. Uma vez, quando eu comecei a trabalhar na Umbanda, eu ia frequentar um terreiro, comecei lá, né? Sou muito grato por ter começado lá. Mas olha só, comecei a trabalhar com o meu preto velho, Pai Benedito, e aí colocaram ele, claro, né? Era um terreiro que só tinha branco, não tinha nenhum preto. Colocaram o Pai Benedito num estágio de 7 giras e que ele tinha que ficar pitando um cachimbo virtual.
porque ele não podia puxar o cachimbo dele. Quer dizer, disseram para o negro, fica no seu lugar, hein? Nós estamos de olho em você, você vai fazer o estado. É a mesma dominação que tem social. Fora aquele terreiro, e hoje a gente... Porque é o mesmo sistema de dominação. De dizer para esse ser humano qual que é o lugar dele. Dizer para o orixá qual que é o lugar do orixá. Como se a gente pudesse definir um lugar de uma cultura muito mais ancestral que a cultura eurocêntrica. Então isso é cruel, né? No mínimo cruel. Sim, torcer para que a gente possa ter um pouquinho mais de consciência, né? E cada um olhar para a sua parte que é racista também e cuidar dela, né? Levar a consciência, levar realmente esse lugar de discussão, de debate e não ter essas reatividades, né? Tipo, vem uma proposta, né? Como você trouxe essa proposta lá para o teu antigo terreiro e deu aquele furdunço danado, as pessoas foram muito reativas e eu realmente, assim, quando você trouxe o assunto, para mim foi um assunto que eu agradeço muito, porque me trouxe uma reflexão positiva. Eu ainda estou nessa reflexão também, porque tem muita história aí, né? Tem muito emaranhado, muita doutrinação e programação de uma sociedade que me programou para ser uma mulher branca. E aí a gente descobre que não, eu só tem que ser só uma mulher. E realmente incluir todas as outras mulheres e todos os homens dentro de uma humanidade por igual, né? E isso é uma tarefa, assim, de cada um, né? A gente está tentando se realmente trazer esse lugar de escuta, né? Trazer um lugar de escuta realmente dos irmãos negros, tentar trazer um lugar de empatia, porque é uma realidade que realmente a gente não pode falar sobre, não tem como, é um lugar que a gente não tem esse domínio, não tem essa vivência na pele, mas a gente está realmente abrindo para um diálogo, realmente abrindo para olhar a nossa responsabilidade diante da história, diante de tudo que aconteceu e tentar ter um olhar mais renovado aí, né? Algo que possa trazer mudanças reais, né? Não só virtuais, não só na palavra, mas algo que a gente consiga contextualizar aí no dia a dia, né? Ô Zé, você tem uns 10 minutinhos aí, eu só para te avisar que daqui a pouco já está terminando, a gente tem 1 hora. Então a gente está quase concluindo 1 hora. Se você quiser ter uma palavrinha final, pode ter 10 minutinhos ainda para prosear um pouco aqui. Beleza. Só uma coisa assim que eu queria trazer a partir do que você Estão falou. perguntando aqui, ô Zé, tem a Denise estava te perguntando que ela queria saber qual que é a proposta que você trouxe. Acho que a gente não trouxe uma proposta, né, Denise? Eu acho que a gente trouxe um diálogo aqui, um debate. Mas fala aí, Zé. Se foi a proposta depois do que aconteceu, né, na desconstrução lá do terreiro, a proposta era uma banda que honrasse essa ancestralidade, né? A proposta só pode ser essa, né? Se eu estiver falando de Umbanda, né? Só pode ser essa. Na verdade, é corrigir a história, né? É afirmar a origem real, né? De uma religião africana e honrar os primeiros, honrar a ancestralidade e caminhar dentro dessa honra, né? Dessa permissão de dar licença, por favor, estamos entrando num local negro e vamos aprender com essa medicina negra, né? E a gente fala de ancestralidade, né? Mas quando a gente tem que pôr na prática o que é reconhecer essa ancestralidade, a gente não consegue. Porque a gente não reconhece o lugar desses ancestrais, o lugar de origem desses ancestrais. Né? Porque muito mais do que resistir, né? Essa ancestralidade ela quer existir. Né? E ela, quando eu me permito estar nesse lugar de reconhecimento dessa ancestralidade, ela vive em mim, ela vive através de mim. Ela se torna existente, eu lhe dou voz, eu reconheço o seu lugar. Lhe dou não, né? Olha aí,
a gente querendo dar voz, né? Eu reconheço essa voz, eu reconheço esse lugar dessa ancestralidade, reconheço essa potência dessa ancestralidade, né? E aí sim ela pode vibrar através da nossa existência como um veículo, né? Como um veículo de potência para ela, né? Porque senão, falar de ancestralidade vira uma conversa fiada, porque a gente não reconhece quando vai tratar disso ali na hora, vamos ver, na hora né, de um ritual, na hora de uma festa, na hora de reconhecimento de uma cultura, né? É ali que você tem que reconhecer, né? É ali que você tem que trazê-la para o centro, né? Fazer ela ocupar o centro do lugar, centro do espaço, porque é dela, é dela. A gente tomou, a gente usurpou esse espaço, né? Então ela tem que voltar para o centro desse espaço. Então a gente também tem que repensar essa questão da ancestralidade, que é tão falado, né? Mas só falado e pouco vivido também. Sim. Colocar a mão na massa, né? Tomar atitudes e colocar na ação, na prática, né? Voltar realmente aonde foi começado o início desse equívoco e corrigir ele, né? Com ações reais, né? Que é o que você propôs aí dentro desse terreiro que agora está em São Francisco Xavier, né, Zé? Fala um pouquinho do terreiro aí também, que agora abriu, E né? Inauguramos abriu, aí semana passada uma gira lindíssima no meio da mata, né? Foi bem foi bonito. lindo, foi uma inauguração maravilhosa. Meu pai de santo, poxa, me deu a felicidade de estar aqui presente com a comunidade dele. É isso que esse que é o lance, né? Veio a comunidade em peso de São Paulo aqui para São Francisco, do mato aqui, fizemos uma gira maravilhosa aqui no meio dessa mata, com fogueira, com muita festa, com muita alegria, como tem que ser. Mas o mais importante é isso, é a presença maciça de uma comunidade, em torno dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Então a gente está aqui em São Francisco, com a gira aberta, sempre cada 15 dias, né? Então, a próxima vai ser dia 2 de julho. E aí vamos seguir né, tentando ficar mais fiel possível a esse olhar de cuidado, né? A Então, origem. a origem. E reconhecimento dessa ancestralidade, né? Para a construção de uma comunidade, que é isso que é o mais importante. Sim, que é o que a gente infelizmente fez também com os povos indígenas, né? Muita gente aí se clamando xamã realmente não retorna todos os trabalhos, muitas das vezes, ou não reverencia, ou não apoia, né? Toda essa aldeia, os povos indígenas aí não retorna, né? O que é de origem deles, né? Então, realmente, assim, fica esse lugar assim, de um sentir mesmo, né? Um sentir, assim, um lamento e uma vontade, assim, muito grande de poder contribuir, né? Realmente, eu ainda estou nesse lugar de não saber ainda como contribuir de uma forma mais ativa, mais aberta, para que tenha esse diálogo, para que tenha essas propostas e a gente possa realizar ações reais, né? Como você fez, né? Você realmente teve que desconstruir toda uma verdade que você tinha dentro de si, até realmente ter uma relação com os santos que eram, os orixás que eram de forma branca, e de repente desconstruir aquilo tudo, entendeu? Para reverenciar e honrar os primeiros, reverenciar a origem, reverenciar quem realmente iniciou a história dessa religião africana e corrigir isso na tua vida, né? Corrigir isso em tudo, né? Então você teve que se modificar por inteiro aí dentro. E eu agradeço muito essa abertura, né? Porque é importante ter esse lugar de abertura para você refletir e realmente corrigir um equívoco aí da programação, da história, de tudo, muitas das vezes que a gente aprendeu e teve que colocar tudo para o chão e reconstruir tudo de uma forma real, verdadeira, firme, né? De novo, né? Que nem flecha certeira de Oxóssi. Ah, Oxóssi, sabe o rei de Odé.
O Oxóssi é aquele que tem uma flecha só, né? Que eu falei pra você. E a flecha dele Sim. sempre acerta. Ele nunca erra. Ele nunca erra. Sim, tudo bem, né? A gente às vezes vê que estava caminhando em alguns equívocos, respirar, né? Olhar, estudar, tentar assim aprofundar um pouco melhor o conhecimento, né? Conhecer melhor a história, da onde você está caminhando, com quem você está caminhando, quem são as pessoas com quem você está caminhando e melhorar um pouco essa flechada aí, né? Achar o alvo mais verdadeiro mesmo, né? E tá tudo certo, entendeu? Não há problema nisso, né? Não, Somos humanos, né? reconhecer é fundamental, né? E hoje a gente tem uma literatura aí de peso para a gente fazer isso. Hoje ninguém pode dizer que não tem acesso a um letramento social. Isso é uma conversa que não cola mais. E reconhecer isso, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não tem nada Tá certo, tudo... tá tudo errado. A gente tem... Não adianta querer reformar essa casa. Porque a base dela, a estrutura tá podre. Então a gente tem que Sim, fazer de novo. Tem que fazer de novo. Porque reformar não vai dar certo. Então é uma revolta, sim, como meu pai de santo sempre fala, e é um novo, né? É um novo olhar. É um novo olhar. E isso tem muita relação com a nossa subjetividade, com a maneira como a gente se vê nesse mundo aí. sim, mas muita honra por ti, irmão, assim, muito orgulho aí por esse lugar de escuta que você teve, desse lugar, assim, de realmente voltar para trás aí algumas casas, né? E começar de um outro horizonte, de um outro olhar, muita gratidão aí. Isso é, assim, fundamental até para os próximos que virão, né? Para os filhos aí que vão ser os filhos da casa, que vão estar frequentando, e realmente, né, caminhando dentro de uma história correta e honrando aí os orixás que são negros e que vieram aí para ajudar e contribuir com a nossa humanidade também, né? Então, muita gratidão aí por esse teu lugar aí de escuta aí e de mudança, né? De se permitir mudar, né? E aí vamos, se quiser fazer teu encerramento, também assim, te seguir aí na página, né? A página do Instagram que tá novinha em folha, né? Estamos iniciando E, esse novo caminhar aí, né? De uma forma mais firme, mais honrada aí para os primeiros aí, honrando, né? Toda a história da Umbanda aí, né? No nosso país. sim. Quer falar um Não, eu pouquinho quero te sobre a página? agradecer. Quer finalizar? Sim, eu vou te agradecer primeiro, né, pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre isso, né? Não é todo mundo que se dispõe a esse tipo de diálogo. A gente está, né, a página aqui no Instagram está novinha, né? Ela realmente começou agora e então é importante que as pessoas que se sentirem de alguma maneira identificadas com essa proposta, né, de reconhecimento da ancestralidade, venham compartilhar com a gente essa ideia de coletivo, essa ideia de comunidade, essa ideia de união de braços e mãos e pensamentos e ideias e conflitos, né? Então é importante a gente estar caminhando junto, né? A gente não consegue realizar as coisas isoladamente, né? A gente realiza enquanto comunidade. E né, o terreiro Pai Benedito de Aruanda, ele se estrutura dentro de uma comunidade, dentro da comunidade de Itacoê, que tenta trabalhar e resgatar a ancestralidade da forma mais original possível, né? Dentro daquilo que a gente vem aprendendo, vem pesquisando, vem estudando, né? Então, convido a todos, né, acompanhar a nossa página aí, né, no terreiro de Umbanda Pai Benedito de Aruanda, a estarem com a gente aqui nas giras, né, a conhecer o nosso terreiro, que é aqui na mata, nos pés da Mantiqueira, 2 e de caminhar. agosto, né? 2 de agosto, estaremos 2 aqui. de 2 de agosto. julho. 2 de Um julho. altar 100% negro. Sempre, sempre. Sim, a Sempre. gente agradecer a todo mundo que parou um minutinho para nos ouvir, com paciência aí, nesse lugar de escuta, de debate também. É uma proposta, gente, para a gente se refletir, a gente olhar aí para dentro e ver essa parte nossa que ainda contribui para o racismo e tentar dar um bom lugar para ela,
trazer realmente consciência e falar sobre, né? A gente começar a falar sobre isso de uma forma muito autêntica, muito clara. E aí foi tão divertida a nossa prosa que a gente teve aí que nós vamos lançar uma segunda live, né, Zé? Segunda-feira que vem, já está agendada já a nossa segunda live, que a gente vai falar sobre o kit da espiritualidade, sobre realmente esses equívocos aí do mercado da espiritualidade, que agora virou um mercado, né, Zé? E aí a gente vai prosear um pouquinho, vamos dar umas cutucadas um pouquinho mais, né? Trazer o povo para ter umas reatividades aí e procurar se olhar, né? A gente se melhorar mesmo como comunidade, como humanidade, para que a gente possa oferecer para as próximas gerações uma história mais correta, né? Uma história sem tanto equívoco e realmente tentar abrir um espaço de inclusão mesmo, trazer realmente a inclusão de todos os nossos irmãos negros para todos os setores, desde a presidência até os humildes, mas assim, de cabo a rabo, em pé de igualdade. Esse é o meu rezo, assim, para que realmente possa a gente encontrar esse lugar e que a gente possa realmente um dia poder falar em pé de igualdade em todas as direções, né? Sejam elas quais forem, e com muita gratidão aí, realmente, pela luta deles, né? Pela luta que a gente tenta, de alguma forma, escutar e escutar de uma forma correta, né? Muita gratidão aí a todos aí. Gratidão a todos também e que fiquem todos aí em paz, com muito axé, né? Com muito axé. Sim. Boa noite, Zé. Boa noite, Beta. Boa noite a todos aí. Boa noite. Gratidão. Gratidão. Axé. Sim, até a próxima. Um beijo. Até. Beijos.